Bom dia, meus amores! Hoje, na aula do dia 10 de novembro de matemática, nós vamos fazer as páginas do livro da 33 até a 41. Vamos lá? Na página 33 é um joguinho, que aqui tem o passo a passo. Vocês vão retirar o material lá do material de apoio, lá no finalzinho do livro, tá bom? E vocês podem fazer esse joguinho com o pessoal da sua família, tá? Quem quiser fazer, pode fazer. É bem legal, bem interessante. Vamos fazer a página 34. Frações equivalentes. Essa matéria a gente já até viu. Que lembra que a gente igualar, quer dizer, a mesma fração, só que no numerador e denominador diferentes, mas na realidade ela quer dizer a mesma parte? Vamos lá que a gente vai entender. Aqui nós temos o numerador e o denominador, ok? Lembra que a gente pode fazer ela se tornar irredutível quando a gente divide o máximo de vezes que a gente pode, tanto em cima quanto embaixo? E aí dá um outro número de fração, mas quer dizer a mesma fração. Nós podemos fazer isso também multiplicando. Por exemplo, 3/4, se eu multiplicar por 2 o numerador e o denominador, eu tenho 6/8. Então, 3/4... 1, 2, 3, 4 partes, pintei 3. E 6/8. Eu tenho 6 partes, eu tenho 8 partes, perdão, e pintei 6. Vocês conseguem perceber que a parte pintada, por mais que aqui seja mais quadradinhos, mas são quadradinhos menores, ela se equivale à mesma fração de cima com quadrados mais largos? Então, isso quer dizer que elas representam a mesma quantidade, só que com números diferentes. Isso é fração equivalente, tá? E aí a gente pode multiplicar ou dividir por 2, por 3, por 4, por quanto der, desde que seja tanto o numerador quanto o denominador multiplicado ou dividido pelo mesmo número, tá bom? Agora vamos lá. Frações e decimais. Podemos representar a parte de um inteiro tanto na forma de fracionária quanto na forma decimal. Isso a gente também já aprendeu. Ou seja, há duas formas diferentes de escrever a mesma quantidade. Por exemplo, 1/10 eu posso representar por 0,1. 1/100, 0,01. 1 milésimo, 0,001. 45 milésimos, 0,045. Isso aqui a gente também já viu, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos mais um joguinho que também pode ser jogado com os integrantes da sua família, tá? É o dominó das frações. É bem legal também. Vamos lá. Questão 1 da página 35. 0,1 indica que parte do inteiro. Represente essa quantidade na forma fracionária. Nós temos o exemplo aqui em cima, tá? É só prestar atenção direitinho. 0,3 indica que parte do inteiro. Represente essa quantidade na forma fracionária. Vocês vão representar em forma de fração, tá bom? Lembrando que o número de zeros que vem antes da numeração vai ser o número de zeros que vai ter representado no denominador, tá? 0,01 indica que... 0,01 indica que parte do inteiro. Represente na forma fracionária. 0,001 representa que parte do inteiro. Vocês também vão fazer na forma fracionária, tá? E aqui, se 1 metro for inteiro e o dividirmos em 100 partes iguais, cada parte terá 1 centímetro, ok? Que fração representa essa parte do metro? Moleza. 36. Que número decimal pode indicar um centésimo do metro? Aí vocês já vão representar esse 1 centésimo aqui em forma decimal, tá? Lá atrás estava em forma decimal e era para ser representado através de fração. Aqui é o contrário, tá bom? Observe as igualdades e responda ao que se pede. Vamos lá. 1/10 é igual a 0,1, tá? Quantos zeros há no denominador da fração? Denominador, na parte de baixo. Quantas ordens decimais, ou seja,
quantos algarismos depois da vírgula tem esse número? Vocês vão contar quantos números tem após a vírgula no número decimal, para vocês dizerem quantas ordens tem, tá bom? Letra B, 1/100. Aqui também é 1/100, é o mesmo nome que recebe. Quantos zeros há no denominador da fração? Vocês vão contar no denominador na parte de baixo da fração. E quantas ordens decimais, ou seja, algarismos depois da vírgula, tem esse número? Quantos algarismos tem depois da vírgula, tá, gente? O zero conta também. E 1/1000. Quantos zeros há no denominador da fração? A mesma coisa, tá bom? E quantas ordens decimais, ou seja, algarismo depois da vírgula, tem esse número? A mesma coisa, tá? Vamos lá. Letra D. Que relação podemos estabelecer entre a quantidade de zeros do denominador e as ordens decimais? O que é isso, professora? Em todas essas três questões, a quantidade de zero no denominador, representa os números, as ordens depois da vírgula, não é? As ordens de classes decimais, não é? Então, vocês vão ver qual é a relação. São iguais? É o mesmo número? Não é o mesmo número? É a mesma quantidade de números depois da vírgula? Não é? É isso que vocês vão dizer, tá bom? Questão 8. Pense e responda. 5 centímetros equivalem a que parte do metro? Represente essa medida na forma fracionária. Temos o exemplo lá atrás que a gente viu, né? A gente pode colocar os 5 centésimos ou reduzir essa fração, tornar a fração irredutível, tá? Que aí a gente vai dividir o mesmo número que a gente divide em cima, a gente divide embaixo, igual a gente já fez, tá bom? Vamos lá, voltando. 10 centímetros equivalem a que parte do metro? Represente essa medida na forma fracionária. A mesma questão que a gente fez em cima, tá bom? Aqui temos um texto falando sobre o Ariano Suassuna, que seria interessante vocês verem. Vocês vão ler, tá? Na página 37. E aqui, pense bem. Converse com os colegas e procure responder. Como podemos dizer que, apesar de o Brasil ser formado por 5 regiões, o Nordeste representa 1/3 do país? Vocês não vão conversar com os colegas da escola, mas vocês podem conversar com os responsáveis de vocês em casa, tá? Você pode ler o texto com eles, mas isso quer dizer tanto em faixa territorial, tá? Porque assim, o Nordeste, ele tem uma grande faixa territorial brasileira, né? No território brasileiro, e a gente sabe que ele é a maior região em espaço territorial. Então, tem a ver com isso aí, tá bom? Vamos lá, página 38. Escolha certa. Isso aqui é outro joguinho. Nossa, hoje vocês vão brincar pra caramba, hein? Isso aqui é outro joguinho, tá bom? Que vocês vão fazer com as pessoas da sua casa. Gente, mas não precisa ser a hora que vocês querem não, tá? A hora que as pessoas da sua casa tiverem um tempinho e tal, aí vocês podem aguardar para poder estar fazendo esses joguinhos, tá bom? E vamos lá, página 39. Registre os valores das cartas e o resultado da expressão numérica que você obteve. Isso aqui é relacionado ao joguinho, tá? Da página 38. Com os valores que você tirou nas cartas, foi possível obter que pontuação em cada rodada? Também vamos fazer relacionado ao joguinho, tá? Questão 3. Considerando as regras do jogo, indique 2 possibilidades de combinação de 4 cartas que tenham como resultado 12, 35 e 10. Tá bom? Escreva uma expressão usando os valores da carta de modo que o jogador marque 10 pontos. Vocês vão montar uma expressão numérica usando os valores da carta, tá? De modo que o jogador marque 10 pontos, tá bom?
Resolva as expressões, começando sempre pelas operações em que estão entre parênteses, se houver, claro, até eliminá-los, obtendo um único resultado em cada caso. Aqui não há, então vocês só vão resolver as questões, lembrando que primeiro a gente resolve multiplicação e divisão para depois resolver, adição e subtração, tá? Vamos lá, aqui eu já tenho entre parênteses, então eu vou resolver, peraí que desfocou aqui. Então, eu vou resolver primeiro 12 mais 2, repito o sinal que tá fora, né? E depois eu vou resolver o 3 mais 4, tá? Aqui tem, no caso, o parêntese. Letra C, não tem, então só vou resolver na ordem de prioridade, multiplicação e divisão primeiro. Aqui tem parêntese e tem multiplicação e divisão. Professor, o que eu faço? Repito o que tá fora, tá? E resolvo o que tá dentro. E o que tá dentro eu vou resolver também na ordem de multiplicação e divisão. Só que aqui no caso eu não tenho multiplicação e divisão, mas eu tenho parêntese, então eu posso resolver esse 7 menos 1, repito o sinal que tá fora, aí venho, eu posso resolver o 12 dividido por 6 e vai continuar entre parênteses, que eu vou colocar o vezes 2. Aí depois eu tiro tudão do parêntese, tá bom? Vamos lá, 41. Resolva as operações escrevendo cada um dos termos dos algoritmos. 3 mais 7, vocês vão responder, tá? Aí vai dizer as parcelas, quem são, e a soma, que é o total. 12 menos 4, vocês vão botar a resposta. Vocês vão escrever quem é o minuendo, quem é o subtraindo e quem é o resto, tá bom? 3 vezes 2, vai colocar a resposta, vai colocar os fatores, que são que equivale às parcelas, né? Se fosse a adição, são os fatores, e o produto, que é a resposta final, tá? Aí vamos lá. A de divisão, vocês vão resolver a divisão. Se houver resto, pode colocar aqui também, tá? Vão colocar quem é o dividendo, quem é o quociente, quem é o divisor e quem é o resto, tá bom? Questão 7. Em uma adição de 2 parcelas, o valor de uma parcela é 17 e o valor da soma é 32. Qual é o valor da outra parcela? É fácil. Eu vou pegar o 32, vou tirar 17. 32 menos 17 para me achar o valor da parcela que está faltando, tá? Questão 8. Em uma divisão exata, ou seja, que não sobra resto, que o resto é 0, perdão, o divisor é 12 e o quociente é 5. Qual é o valor do dividendo? Eu vou pegar o 5, vou colocar vezes o 12 para eu achar o valor do dividendo, tá bom? Vamos lá. Um valor mais 5 é igual a 9. Qual é esse valor? Eu vou pegar o valor, né? O 5. O 5 não, vou pegar o 9 menos 5 e vou achar o valor que está faltando, tá? Questão 10. O dobro de um valor mais 5 é igual a 25. Qual é esse valor? Aí, o que eu faço? Eu vou pegar o 25, tiro 5, vai me sobrar um valor. Como é o dobro, esse valor que sobrar, eu vou dividir por 2 para eu achar esse número que está faltando, tá? Relacione as frações que representam a mesma quantidade. Aqui é aquela fração equivalente, tá? Que vocês vão ter que achar, por exemplo, 4 quartos. Eu sei que se eu multiplicar por 3 e por 3, eu vou achar 12 dozeavos. Então, eu vou ligar, entendeu? Se eu multiplicar aqui por 3 e aqui por 3, vai dar 12 sobre 12. Aí eu vou ligar aqui. E assim vocês vão fazer com as outras também, tá? Ih, gente, era até 41, né? Eu fui a mais. Bom, mas já tá explicado, tá bom? Vamos pra folhinha. Esqueci, me empolguei.
Escreva a fração 6/3 com denominador 6. Para que isso se torne possível, eu vou multiplicar por 2, que o meu denominador é 3, né? 3 vezes 2, 6. E aqui eu também vou multiplicar por 2, tá? Moleza. Se eu tenho a fração 7/8 e a sua fração equivalente 42 por 48, para achar essa fração equivalente, eu multiplico ou divido? Moleza, né? Se essa é equivalente a essa, se eu transformei essa nessa, eu multipliquei ou dividi? Molezinha. Represente os números decimais abaixo em forma de fração. A gente fez isso no livro. Se está em número decimal, a gente vai transformar em fração. Tá bom? Gente, um beijo. Até a próxima aula. Ou melhor, até o Tira Dúvidas. Anotem as dúvidas para passar para a tia. E eu tô aguardando as fotos, hein? Um beijo.